Olá, meus caros e minhas caras, satisfação em vê-los e em revê-los. Vamos continuar resolvendo questões de português. Peço que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e no fim, comentem como foram nessas questões. Vamos então para as questões. Então, desta vez foi escolhida a prova aplicada pela banca Fundação Sesgran-Rio, aplicada em 29 de setembro de 2023, para o cargo de advogado na Transpetro. Bom, essa prova foi aplicada pela Fundação Sesgran-Rio, como já apresentado. E, inicialmente, aqui vamos ler o texto em português. Talvez, se vocês acharem maçante, vocês podem avançar e ir direto para as questões. Mas, justamente, a leitura é importante acompanhar para demonstrar em alguns pontos, durante a leitura, como pode-se aprimorar a interpretação de texto pelos candidatos. Então, sugiro que acompanhem a leitura. Sempre vou fazendo os apontamentos que achar importante, a fim de que vocês possam entender um pouco mais sobre como fazer uma melhor prova de português, especialmente em relação à interpretação de textos que é tão cobrada em provas de português. Então, vamos lá, vamos à leitura do texto. Aqui, observe que é sempre importante ler, fazer uma leitura rápida da fonte do texto, já que pode ajudar a fundamentar a interpretação mais acertada do texto. Aqui, então, esse texto aqui é um fragmento de um livro escrito pela escritora Lígia Fagundes Telles. O nome do livro é Durante aquele estranho chá, Perdidos e Achados. Bom, às vezes pode ajudar, às vezes pode não ajudar. No entanto, eu sempre leio com o intuito de facilitar a interpretação do texto, ok? Então vamos à leitura propriamente dita. A moda brasileira. Estou me vendo debaixo de uma árvore, lendo a pequena história da literatura brasileira. Olavo Bilac, eu disse em voz alta, e de repente parei quase num susto, depois que li os primeiros versos do soneto A Língua Portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, eis a um tempo, esplendor e sepultura. Aqui então a autora diz que está se vendo debaixo de uma árvore, provavelmente então está fazendo referência a um passado, e ela está debaixo de uma árvore fazendo uma leitura. Então, aqui nesse conteúdo aqui do segundo parágrafo, o que pode se extrair é que ela está lendo Olavo Bilac e está lendo um soneto do Olavo Bilac. E na leitura desse soneto, ela parou quase num susto, depois de ler versos do soneto, ok? Então, aqui seguindo para o terceiro e quarto parágrafos, fiquei pensando, mas o poeta disse sepultura? O tal de Lácio, eu não sabia onde ficava, mas da sepultura eu entendia bem. Disso eu entendia. Repensei baixando, olhar para a terra. Se escrevia, e já escrevia, pequenos contos nessa língua, quer dizer que era a sepultura que esperava por esses meus escritos? Fui falar com meu pai. Comecei por aquelas minhas sondagens antes de chegar até onde queria. Os tais rodeios que ele ia ouvindo com paciência. Enquanto enrolava o cigarro de palha, fumava nessa época esses cigarros. Comecei por perguntar se minha mãe e ele não tinham viajado para o exterior. Aqui então, nesse terceiro parágrafo, ela esclarece um pouco mais do que foi dito aqui no segundo parágrafo, quando ela diz que ficou pensando no termo sepultura, expresso pelo poeta. Ela esclarece o porquê de ela ter parado, quase num susto,
que foi aqui mencionado no segundo parágrafo. E o entendimento aqui é que ela né, parou quase num susto, pois ficou pensando nesse termo sepultura, na forma como o poeta aqui se expressou no soneto, que se a última flor do lácio, e aí tem que ter um pouco de compreensão aqui extratextual, né? A última flor do lácio é a língua portuguesa, e se essa língua portuguesa, o destino dela era a sepultura, a narradora aqui, ela ficou pensando que os seus contos, né, porque ela já escrevia pequenos contos, que os seus pequenos contos, ou os seus escritos, teriam, então, o destino da sepultura. E ela ficou, né, pensando sobre isso, ok? E aí, na sequência, no quarto parágrafo, ela disse que foi falar com seu pai. E ela começou inicialmente, né, com sondagens, com rodeios, que o pai ia ouvindo com paciência enquanto enrolava o cigarro de palha. E ela inicia aqui, ela finaliza seu parágrafo aqui, né? Comecei por perguntar se a minha mãe e ele não tinham viajado para o exterior. Bem, então, continuando a leitura aqui dos parágrafos 5 e 6. Meu pai fixou em mim um olhar verde. Viagem só pelo Brasil. Meus avós é que tinham feito aquelas longas viagens de navio, Portugal, França, Itália. Não esquecer que a minha avó, Pedrinha Perucci, era italiana, ele acrescentou. Mas por que essa curiosidade? Sentei-me ao lado dele, respirei fundo e comecei a gaguejar. É que seria tão bom se ambos tivessem nascido lá longe e assim eu estaria hoje escrevendo em italiano. Fiquei repetindo e abri o livro que trazia na mão. Olha aí, pai, o poeta escreveu com todas as letras. Nossa língua é a sepultura, mesmo. Tudo o que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece. Então aqui no quinto parágrafo, após o questionamento feito pela narradora no quarto parágrafo, o pai dela, né, então esclareceu que ele só tinha feito viagens pelo Brasil e que os avós dele é que tinham feito aquelas longas viagens de navio, Portugal, França e Itália. Mas ele se manifestou aqui, né, o pai dela, que a avó dele, Pedrina Perucci, era italiana. E aí ele questionou ela o porquê dessa curiosidade. E então aqui no sexto parágrafo ela se manifesta a conclusão que ela havia feito, né, no início do texto. E perante o pai, né, com certo receio, com certo medo aqui, expresso na palavra gaguejar. E ela expressa que seria bom se ela estivesse hoje escrevendo em italiano. E ela então aqui se manifesta demonstrando, né, agora cabalmente o porquê ela tinha levado quase um susto, já que aqui ela expressa que o poeta escreveu com todas as letras, nossa língua é sepultura. E que tudo que ela fizesse, ou seja, que ela escrevesse aqui no contexto do texto, do parágrafo, vai para baixo da terra, desaparece. Então, indo aqui para o sétimo parágrafo, vamos à leitura, continuando a leitura. Calmamente, ele pousou o cigarro no cinzeiro ao lado, pegou os óculos. O soneto é muito bonito, disse, me encarando com severidade. Feio é isso, filha, isso de querer renegar a própria língua. Se você chegar a escrever bem, não precisa ser em italiano, ou espanhol, ou alemão. Você ficará na nossa língua mesmo. Está me compreendendo? E as traduções? Renegar a língua é renegar o país. Guarde isso nessa cabecinha. E depois ele voltou a abrir o livro. Olha que beleza o que o poeta escreveu em seguida. Amo-te assim, desconhecido e obscura. Veja que confissão de amor ele fez à nossa língua. Tem mais. Ele precisava da rima para a sepultura. E calhou tão bem essa obscura. Entendeu agora? Acrescentou e levantou-se. Deu alguns passos e ficou olhando a borboleta, que entrou na varanda. Já fez a sua lição de casa? E nesse sétimo parágrafo, o que de principal pode se extrair dele é que o pai dela, né, esclarece a posição dele e que faz a seguinte assertiva, que se ela chegar a escrever bem, ou seja, se ela for uma boa escritora,
Não precisará que seja em italiano, ou espanhol, ou alemão, ou outra língua, mas que ela ficará, né, se ela for uma boa escritora, ela ficará com a nossa língua mesmo, com a língua portuguesa. Aí podemos passar aqui então para o oitavo parágrafo. Então, continuando a leitura, fechei o livro e recuei. Sempre que meu pai queria mudar de assunto, ele mudava de lugar, saía da poltrona e ia para a cadeira de vime. Saía da cadeira de vime e ia para a rede ou simplesmente começava a andar. Era o sinal. Não quero falar nisso, chega. Então a gente falava noutra coisa ou ficava quieta. Então aqui nesse oitavo parágrafo, né, o conteúdo principal é dispor aqui que a forma como o pai agia quando ele queria mudar de assunto, que ele saía da poltrona e ia para a cadeira de vime, saía da cadeira de vime e ia para a rede, ou simplesmente começava a andar. Eram características do pai dela quando este gostaria de mudar de assunto. Então, no último parágrafo, tantos anos depois, quando me avisaram lá no pequeno hotel em Jacareí que ele tinha morrido, fiquei pensando nisso, se quando a morte entrou, se nesse instante ele tivesse mudado de lugar. Mudar depressa de lugar e de assunto. Depressa, pai. Saia da cama e fique na cadeira. Ou vá para a rua e feche a porta. Então aqui nesse parágrafo, no último parágrafo, tem algumas informações importantes. Uma confirmação de que o que ela estava falando aqui fazia anos, né? Fazia anos que essa cena aqui havia ocorrido. E que também, né, o pai dela já havia morrido. E que faz uma menção em relação ao conteúdo do oitavo parágrafo, né, encadeando, querendo que ele não tivesse morrido, né, e que se ele pudesse, na época, mudar de lugar para que a morte não o alcançasse. Mas, infelizmente, não ocorreu. Então, após a leitura, vamos às questões. Ressalto que é sempre importante ler os textos com atenção, já que um leitor mais desatento pode perder algumas informações importantes. Em horas de provas, é difícil fixar, né, com aquele momento, aquela situação toda de nervosismo, né, a pressão, fixar com clareza os textos. Mas quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir reter as informações quase de uma forma automática. E sim, se vocês não entenderem o texto, releiam. Claro, isso sempre avaliando a proporcionalidade do tempo, pois ler, reler e reler e reler e reler acabará tomando muito tempo de vocês. Portanto, treinem antes, treinem a leitura antes, que é importante. Então vamos resolver as questões. Então, a questão 1. O fragmento de abertura da crônica "Estou me vendo debaixo de uma árvore", lendo a pequena história da literatura brasileira, parágrafo 1, faz referência a uma previsão, fantasia, esperança, expectativa, reminiscência. O que vocês marcariam? Um tempo para pensar e já vamos à solução. Vou até mesmo subir aqui um pouco para que vocês possam fazer a leitura novamente aqui do trecho, né, no início, que é praticamente o que foi extraído, né, aqui na questão. Então, vamos à resposta, então. Então, a resposta correta é a letra E. O fragmento da abertura da crônica faz referência a uma reminiscência. Bom, o significado de reminiscência, todos vocês devem saber, que se trata de recordação ou uma lembrança. E como durante o texto, né, foi ressaltado isso, que a autora aqui estava se referindo ao passado, inclusive aqui reforçado no final do texto, tantos anos depois. Então a cena, né, que ela estava referindo aqui é a do passado. E, portanto, o fragmento da abertura da crônica, "Estou me vendo debaixo de uma árvore, lendo a pequena história da literatura brasileira", fazia referência a uma reminiscência. Previsão, né, não era, porque ela não estava falando de uma previsão, ela estava falando do passado, né, de uma lembrança que ela tinha, não era de uma fantasia, algo que tinha ocorrido de fato, não era de uma esperança, né, não era de uma crença futura em algo que ela tinha, e nem mesmo expectativa. Só pode ser mesmo a letra E, perfeito? Caso reste alguma dúvida, podem fazer nos comentários, que assim que possível responderei e esclarecerei melhor. Então, vamos à questão 2.
Questão 2. No texto, as palavras que marcam o sentimento de insegurança vivenciado pela narradora ao conversar com seu pai são A. Confissão e andar, ou B. Rodeios e gaguejar, ou C. Cabecinha e mudar, ou D. Sepultura e renegar, ou E. Severidade e esquecer. Aqui, então, vamos verificar se esse sentimento de insegurança vivenciado pela narradora ao conversar com seu pai está expresso aqui na palavra confissão e na palavra andar. Aqui a palavra confissão no parágrafo 7 está exatamente aqui. Então aqui vamos reler, né? E depois ele voltou a abrir o livro. Olha que beleza o que o poeta escreveu em seguida. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Veja que confissão de amor ele fez à nossa língua. Ora, aqui quem está falando é o pai. Então, já podemos descartar a letra A. Na letra B, rodeios e gaguejar. Rodeios está no parágrafo 4º. Aqui. Então, assim começa, né? Comecei por aquelas minhas sondagens. Então aqui vamos reiniciar a leitura, né? Fui falar com meu pai, a narradora, né? Comecei por aquelas minhas sondagens antes de chegar até onde queria. Os tais rodeios que iria ouvindo com paciência enquanto enrolava o cigarro de palha, fumava nessa época esses cigarros. Aqui, rodeios expressa, né? Uma certa tensão, uma certa insegurança, como aqui na questão, de falar com o pai, já que ela não ia direto, né? Ela começava com os tais rodeios que ele ia ouvindo, né? Que o pai ia ouvindo com paciência enquanto enrolava os cigarros de palha, fumava nessa época esses cigarros. Ok? Então, demonstra uma certa insegurança, pode-se considerar que sim. E no parágrafo 6, gaguejar, aqui ela expressa, então, né? Sentei-me ao lado dele, respirei fundo e comecei a gaguejar. Então, sim. Ora, então só pode ser a letra B, já que rodeios e gaguejar expressam, sim, né? Marcam o sentimento de insegurança. Rodeios de uma forma mais tênue, mas aqui gaguejar de uma forma mais marcante realmente. No entanto, vamos continuar a resolução, pois pode haver que haja, né, respostas que podem causar alguma dúvida, alguma confusão. E é bom aqui então responder de forma completa e integral. Aqui então na letra C, cabecinha, parágrafo 7º, e mudar para parágrafo 8º. Aqui no parágrafo 7º, vamos ver onde é que está aqui a expressão, cabecinha. Aqui, renegar a língua é renegar ao país. Guarde isso nessa cabecinha. Ora, novamente é o pai dela falando, então não pode ser a letra C. Aqui tem o parágrafo 3º, sepultura. Fiquei pensando, mas o poeta disse sepultura? Ora, aqui ela está fazendo uma manifestação do seu pensamento, mas em relação ao que ela havia lido e não em relação ao seu pai. Então, não é sentimento de insegurança que ela havia marcado com seu pai a expressão sepultura, mas sim um pensamento que ela havia então lido, né, ao ler a obra do Olavo Bilac. Então não pode ser a D também. Letra E, severidade, parágrafo 7º. Aqui, o soneto é muito bonito, disse-me encarando com severidade. Aqui poderia se ter, né, essa sensação de sentimento de insegurança. Vamos ver o que diz aqui no parágrafo 5º, esquecer. Aqui, não esquecer que a minha avó, Pedrinha Perucci, era italiana, ele acrescentou. Bom, aqui é o pai dela falando, né? Então não tem referência com essa sensação de insegurança, ok? Para ela, né? Para com a narradora. Então, só pode ser mesmo a nossa letra B, ok? Então vamos à questão 3. De acordo com o texto, na opinião do pai, a filha deveria A. Aprender a língua da avó, B. Valorizar a língua materna, C. Escrever em idiomas diversos, D. Ler outros poemas de Olavo Bilac, ou E. Estudar História da Literatura Brasileira. Ora, quem fez a leitura e acompanhou a leitura do texto comigo, fica evidentemente expresso, especialmente aqui no parágrafo 7, que, na opinião do pai, a filha deveria valorizar mesmo a língua materna, e não a língua da avó, nem escrever em idiomas diversos, nem ler outros poemas de Olavo Bilac, né, pelo menos não diretamente, né, no texto aqui, não fala necessariamente ler outros poemas de Olavo Bilac, mas sim valorizar a língua materna, e também não se refere a estudar a história da literatura brasileira. Somente pode ser a nossa letra B.
Vamos então à questão 4. 4. Ao ler os versos de Olavo Bilac, o quase susto da narradora, mencionado no parágrafo 2, foi motivado pela a. Possibilidade de seus escritos não serem conhecidos, b. Falta de conhecimento sobre a localização do Lácio, c. Necessidade de aprender uma língua diferente, d. Surpresa com a postura pessimista do poeta e e. Abordagem da temática da morte. Então, qual a alternativa correta? Um tempo para pensarem e já vamos para a resposta. Bom, então, indo para a resposta, a nossa resposta é a letra A. Possibilidade de seus escritos não serem conhecidos. Esse foi o motivo do quase susto da narradora, mencionado aqui no parágrafo 2º. Aqui ela, no parágrafo 2º ela expõe, né, parei quase num susto. Depois lendo aqui, né, como a gente fez as devidas pontuações durante a leitura do texto, que a narradora ela teve um susto, pois era conforme o escritor Olavo Bilac, em seu soneto, Última flor do Lácio encontrei bela, és a um tempo esplendor a sepultura. Essa palavra sepultura instigou ela, né, entregou ela, de que os seus escritos, né, e ela tinha concluído que os seus escritos desapareceriam, né, não seriam lidos por ninguém, já que essa seria, que ela entendia seria o destino da língua portuguesa, a sepultura. Então, somente pode ser a letra A, ok? Acertaram? Então vamos lá, vamos à quinta questão. Vamos então à questão 5. O emprego do acento grave em soneto à língua portuguesa, parágrafo 2, explica-se a partir do entendimento de que Olavo Bilac escreveu um soneto. A. Em língua portuguesa. B. Com a língua portuguesa. C. Para a língua portuguesa. D. Sobre a língua portuguesa. E. Por causa da língua portuguesa. Então, qual a resposta correta? Aqui na questão 5, a resposta correta é a letra C, para a língua portuguesa. Aqui a crase aqui é usada, né, foi usada pela referência de que o Olavo Bilac, o autor Olavo Bilac, ele fez um soneto para a língua portuguesa, e não em língua portuguesa, ou com a língua portuguesa, nem sobre a língua portuguesa, e não por causa da língua portuguesa. Às vezes esse sentido da língua e da crase, muitas vezes podem confundir os candidatos na hora da prova, principalmente, né, com a atenção que é de fazer uma prova, mas observando friamente, objetivamente, é uma questão relativamente fácil, né? Mas, como sempre, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem comentar aqui e responderei assim que possível. Vamos então à questão 6. A palavra que funciona como um mecanismo de coesão textual retomando um antecedente em A. Parei quase num susto depois que li os primeiros versos. B. Não esquecer que minha avó Pedrinha Perucci era italiana. C. Ficou olhando a borboleta que entrou na varanda. D. Sempre que meu pai queria mudar de assunto, ele mudava de lugar. Ou E. Quando me avisaram, lá do pequeno hotel em Jacareí, que ele tinha morrido. Então, qual a resposta correta? Então, aqui na letra 6, na questão 6, está se questionando, né, qual das alternativas, entre A, B, C ou D, o termo que, a palavra que, funciona como um mecanismo de coesão textual, retomando um antecedente. A gente pode definir, né, coesão textual como uma forma como as partes de um texto estão conectadas, encadeadas, de maneira lógica e clara. E isso é feito usando palavras, frases e estruturas que garantem que as ideias se encaixem de maneira suave, de maneira adequada e organizada. E então aqui a única alternativa em que o que ele funciona realmente como um mecanismo de coesão textual, retomando o antecedente, é na letra C. Na verdade, é o único momento em que o que trabalha como ele exerce a função de pronome relativo. Retomando aqui o termo borboleta, observe que, caso não fosse escrita de forma coesa, poderia se escrever da seguinte forma: ficou olhando a borboleta entrou na varanda. No entanto, aqui a utilização do pronome relativo que é utilizado justamente para dar coesão ao texto. Então, o T retoma o termo borboleta para dar uma sequência clara e ao mesmo tempo lógica. Ficou olhando a borboleta que entrou na varanda. Já nas demais alternativas aqui, são conjunções em verdade, né? Participo aqui das conjunções depois que, aqui expressa, junto com depois que, no sentido temporal. Aqui não esquecer que é uma conjunção integrante, né? Não retoma o termo antecedente.
Aqui, sempre que também tem um sentido semelhante ao da letra A, sempre que, né? Faz parte aqui da conjunção que expressa uma temporalidade. E aqui na letra E, quando me avisaram que ele tinha morrido. Também uma conjunção integrante aqui. Ok? Então esta é a resposta da letra 6. É a letra C. Ok? Vamos então para a sétima questão. Vamos então para a questão 7. A frase em que as vírgulas estão empregadas com a mesma função que em não esquecer que a minha avó, Pedrinha Perucci, era italiana, parágrafo 5 é A. Mude de lugar, meu pai, porque a morte vai chegar. B. A filha preocupada e triste questionava a própria língua materna. C. A língua portuguesa, embora inculta, constrói belos textos literários. D. Os poemas, textos de uma beleza sem igual, encantam seus leitores. Ou E. Colocou os óculos e, caminhando pela sala, revelou a beleza do poema. Então, tempo para pensar e vamos à resposta na sequência. Aqui o segredo é identificar qual a função da expressão que está entre vírgulas, não é mesmo? Aqui, Pedrinha Perucci, qual a função dela? A função dela é de um aposto explicativo, né? Ela está referente à avó, vírgula, Pedrina Perucci, vírgula. É um aposto explicativo, ok? Então, temos que verificar aqui nas alternativas o que também é um aposto explicativo, né? Já que os apostos explicativos, eles necessariamente têm que vir dentro de vírgula, dentro de vírgulas. Portanto, deve-se identificar aqui, então, nas alternativas, o que é um aposto explicativo. Vamos verificar uma por uma. Então, aqui na letra A, mude de lugar, meu pai, porque a morte vai chegar. Aqui, né, a expressão entre vírgulas é meu pai, e aqui se trata de um vocativo, e não de um aposto, conforme a questão pergunta, né? Aqui na letra B, a filha preocupada e triste questionava a própria língua materna. Aqui está entre vírgulas preocupado e triste, aqui se trata de um predicativo do sujeito, né? É uma expressão aqui com caráter qualitativo, adjetivo. Então não é um aposto. Aqui a língua portuguesa, embora inculta, constrói belos textos literários, embora inculta. Seria uma oração aqui intercalada, né? Oração reduzida intercalada. Já na D, os poemas, textos de uma beleza sem igual, encantam seus leitores. Aqui sim, né? Textos de uma beleza sem igual seria um aposto explicativo. Portanto, que destina a ser, né, a resposta correta na letra 7, a letra D. Vamos ver a última aqui. E colocou os óculos e, caminhando pela sala, revelou a beleza do poema. Aqui, caminhando pela sala, também é uma oração intercalada, então não é um aposto. Então, somente pode ser a correta, a letra D, ok? Vamos passar, então, à oitava questão. Questão 8. Considerando-se a correlação adequada entre tempos e modos verbais, a alternativa que, respeitando a norma padrão, completa o período iniciado pelo trecho, a autora também teria sido lida se é A. Escrever seus contos em outra língua. B. Escrevera seus contos em outra língua. C. Tiver escrito seus contos em outra língua. D. Teria escrito seus contos em outra língua. E. Tivesse escrito seus contos em outra língua. Aqui na letra 8, então, né, deve-se verificar qual a correlação entre o tempo e o modo verbal das alternativas que se encaixariam aqui na sequência de a autora também teria sido lida se. Okay? Deve-se verificar qual a alternativa que representa a correlação certa, adequada, de tempo e modo verbal. Então, um tempinho mais para responder e vamos à resposta. Nessas correlações, deve-se buscar o que o padrão da norma culta estabelece, como, por exemplo, algumas correlações que podem ser citadas aqui, como, por exemplo, o presente do indicativo, ele pode se relacionar com o presente do subjuntivo. O pretérito perfeito do indicativo, ele pode se relacionar com o imperfeito do subjuntivo. E já aqui, no caso da questão, a autora também teria sido futuro do pretérito do indicativo. E aí, a qual das alternativas ela poderia se correlacionar? É bom saber, né, que conforme o padrão da língua culta, o futuro do pretérito do indicativo ele se relaciona com o perfeito do subjuntivo. Então deve-se identificar qual das alternativas poderia ser o imperfeito do subjuntivo. Vamos verificar? E entre as alternativas, a que se identifica com o imperfeito do subjuntivo, que tem a designação 2SZ, né, é a letra E. Então, aqui a correlação tempo de modo correta seria
a autora teria sido lida se tivesse escrito seus contos em outra língua. Então, essa correlação, cabe talvez uma aula específica para esse ponto, mas é muito importante vocês estudarem isso que, como eu tenho visto, tem sido cobrado com extrema frequência nas provas de concurso público, ok? Ela não é um tema tão difícil de ser compreendido, no entanto, ela demanda um pouquinho de tempo, né, para ficar recordando, porque muitas vezes pode se enganar, já que muitas vezes no nosso dia a dia nós não utilizamos essa correlação adequada e acaba na hora da prova nos trazendo equívocos indevidos, né? Mas então, vamos à 9ª questão. Questão 9. No parágrafo 6, nossa língua é a sepultura mesmo. Tudo o que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece. O segmento em destaque pode articular-se com o segmento anterior, sem alteração do sentido original, empregando-se o conector a quando, b portanto, c enquanto, d embora, ou e ou. Então, qual a alternativa correta? Bom, então aqui já indo para a resposta, né? Entre as alternativas abaixo, a única que estabelece uma relação com o sentido original seria portanto, já que aqui entre esse segmento aqui, nossa língua é sepultura mesmo, e o trecho aqui que está destaque, tudo o que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece, é uma relação de conclusão. Nossa língua é sepultura mesmo, portanto, tudo o que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece. Nessas questões, né, de se apresentar uma alternativa proposta para ser aplicada como conectivo, deve-se entender o significado, né, das alternativas. E aqui a única que tem sentido, né, que se encaixa no tempo aqui com o sentido de conclusão é portanto. Já as demais aqui, como quando e enquanto, elas têm sentido temporal, então ela não tem uma relação aqui, uma conexão com o que está se expressando no texto, né? Aqui, embora também é concessiva, né, e ou é um sentido alternativo, eles não se expressam aqui, né, no sentido desse trecho aqui. A única expressão que poderia ser utilizada é portanto. Então, marca-se a letra B como o gabarito dessa questão, ok? Vamos então à nossa 10ª e última questão. Então, o soneto é muito bonito, disse-me encarando com severidade. A palavra que pode substituir severidade sem alteração no sentido da frase é A, firmeza, B, rispidez, C, discrição, D, desgosto e E, incompreensão. Aqui então uma questão tratando sobre substituição vocabular, né, e sem que se altere o sentido da frase. As palavras, de acordo com o contexto, né, onde ela é empregada, ela pode mudar de forma sutil às vezes, mas mudar o sentido da frase, e deve-se ficar atento a isso. Então aqui, severidade, entre as alternativas, poderia ser substituída por incompreensão, desgosto ou discrição. Aqui não, né? Talvez a dúvida ficaria entre rispidez e firmeza. Mas, observando bem, né, verifica-se que firmeza sugere uma postura mais segura e decidida, né, enquanto rispidez indica uma expressão mais áspera ou brusca. Portanto, disso faz com que a alternativa correta seja a firmeza. Então, severidade poderia ser substituída. A palavra severidade poderia ser substituída por firmeza, sem alteração no sentido da frase, ok? É a mais certa dentre as demais, ok? Então, esta é a nossa 10ª questão com o seu gabarito. Letra A. Então, chegamos ao fim. Gostaria de que vocês todos compartilhassem nos comentários como foram, se foram bem, se foram mal, apresentassem sugestões de melhoria nos vídeos e que também sugestões de novas provas que venham a ser corrigidas. Agradeço a todos por terem ficado até aqui. Peço mais uma vez que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal aqueles que ainda não são inscritos, que compartilhem, é muito importante. Então, até a próxima. Fiquem todos com a graça de Deus. Até mais.